Flamengo avança nas negociações e prepara chapéu para cima do Palmeiras por Almada, hein? Vou trazer também todos os detalhes do contrato acertado com o goleiro Andriel e o que falta para ele ser anunciado. Tem também Flamengo reativando negociação e ficando próximo de acertar negócio com atacante. Tem Cruzeiro caindo na armadilha do Flamengo e a torcida ficando pé da vida, tanto com Pedrinho BH quanto com Caio Jorge. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha já na véspera da estreia do Flamengo. Nessa temporada, Flamengo enfrenta a Portuguesa da Ilha do Governador no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. E inclusive, a gente vai falar aqui que o time já até viajou para lá, para fazer um primeiro treino no Raulino de Oliveira, para se ambientar. Vamos trazer aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogo já hoje, porque pode ser que tenha alguma mudança até amanhã, mas a gente já traz uma prévia aqui de quem a gente vai ver em campo. Tem uma ausência aí que vai ser sentida e a gente vai falar já já. Depois desse jogo de domingo, tem Flamengo e Bangu no dia 14, na quarta-feira, lá em Moça Bonita. Depois tem Flamengo e Volta Redonda e Flamengo e Vasco no dia 21, que é a partida que deve marcar aí a estreia dos profissionais nessa temporada. Seguindo aqui, como eu falei, como eu adiantei, né, Flamengo vai ter uma logística especial aí para a estreia no Carioca. Flamengo já viaja agora nesse sábado e ainda no sábado vai ter um treino lá em Volta Redonda, hoje ainda, para enfrentar no domingo às 6 da tarde/noite, né, a Portuguesa lá no estádio do Volta Redonda. Escalação prévia, né? O que a gente espera de ver do time do Flamengo entre os relacionados para a partida contra a Portuguesa. No gol, Léo Nanete, Daniel Salles na lateral direita, na zaga, Iago, capitão do Sub-20, e o João Vitor, que estava no time principal até o ano passado, deve integrar a zaga titular aí do time Sub-20. Ele que jogou também o Mundial Sub-20. O Flamengo foi campeão em cima do Barcelona. Além disso, tem Johnny Góes na lateral esquerda, ele que é zagueiro de origem, mas tem jogado ali pela lateral esquerda, jogou muito bem, inclusive, na partida contra o Cuiabá, que o Flamengo jogou com bastante garotos aí no fim do Brasileirão. No meio-campo, Lucas Vieira, Pablo Lúcio, grande jogador, tem vídeo dele aqui no canal falando sobre o volante que joga de terno da base do Mengão, e Guilherme Gomes, fechando aí esse trio de meio campo, trio/quarteto. Por quê? Por causa do Joshua, que deve ser escalado aí, fechando esse quarteto. Tinha uma expectativa da gente ver o Rian Roberto, mas ele tá se recuperando de uma lesão, acabou não sendo relacionado aí para essa viagem para Volta Redonda, mas a gente espera que ele seja relacionado aí nos próximos jogos. Completando, além do Joshua, Douglas Telles, que vem muito bem aí quando vem tendo oportunidade, e o Alacian, que desce do profissional para ajudar o time Sub-20 do Flamengo. Claro, porque agora é o time profissional de fato, é o time Sub-20 que está subindo para ajudar nessa estreia e provavelmente nos 2 jogos seguintes do Campeonato Carioca. Comenta aí qual é a sua expectativa para o jogo, seu placar e quem desses jogadores aí da prévia, pelo menos, do time titular, você espera
ver gols, um bom desempenho nessa partida aí de estreia da temporada 2026. Mudando de assunto, o Vitão foi apresentado nessa sexta-feira, se emocionou e falou que qual jogador não sonha jogar pelo Flamengo? Só tem craque aqui. Reforço diz que joga dos dois lados da zaga e é exaltado por Boto quando ele falou que colocou o Lukaku no bolso. Boto levantando a moral aí do Vitão. E aí o Vitão falou o seguinte, como a gente falou aqui, qual jogador não sonha jogar pelo Flamengo, diz que joga dos dois lados, aí falou, nervosismo é normal, ainda mais quando você está sendo apresentado no Flamengo, porque ele estava aparentando estar meio nervoso lá. Para mim é uma honra, porque estou realizando não só o meu sonho, mas o sonho de toda a minha família. E o sonho, eu acho que são 100%, 95% de todos os jogadores. Qual jogador não sonha jogar pelo Flamengo? O nervosismo tem, normal, tento levar isso com muita tranquilidade, espero contribuir da melhor maneira possível. José Boto, dirigente, antes de passar a palavra ali para o zagueiro, encheu a bola do reforço, disse que ele parou o Lukaku quando jogava pelo Shakhtar da Ucrânia e enfrentou a Inter de Milão pela Champions League. E aí o Boto falou o seguinte, era sem dúvida um dos melhores zagueiros do Brasileirão e vem para qualificar o elenco para que nós tenhamos a dificuldade que tivemos no ano passado com 3 zagueiros. Para que não tenhamos, né, o Boto falando aí sobre a escassez de zagueiro que a gente acabou tendo no fim da temporada, porque não estava dando para contar muito ali com o João Vitor, né? E aí ele complementou, levantou a bola ali do Vitão, falou pra caramba, não vou ler tudo aqui, mas muito legal a apresentação, o Vitão se emocionou e a gente espera que o Vitão tenha toda a sorte do mundo pelo Flamengo. Seguindo aqui, Flamengo fez um comunicado oficial sobre a cirurgia do Saúl, falando que foi um sucesso. O meia Saúl Ñíguez foi submetido na manhã dessa sexta-feira em Madrid a um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo médico holandês Nick van Dijk, uma das maiores referências mundiais nesse tipo de procedimento, e transcorreu sem intercorrências. O médico do Flamengo, Fernando Sasaki, manteve contato com o profissional responsável e com um atleta, recebendo feedback positivo sobre a intervenção. Saúl permanecerá na Espanha, onde já iniciou o processo de recuperação até ser liberado para retornar ao Brasil pelo médico que conduziu a cirurgia. Então, vamos acompanhar aí o desenrolar da história. O Saúl vai passar a recuperação por lá, deve ter uma certa limitação ainda para andar, para qualquer tipo de exercício físico. Fica aí numa expectativa de quando vai ser o retorno dele. Provavelmente lá para abril, final de março, é a expectativa aí do retorno do Saúl. Vamos ver no que vai dar, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Teve proposta de 2 times aí de fora do Brasil pelo Léo Pereira. A princípio, sondagens ali, não chegou a ter proposta oficial, tanto do West Ham, time do Paquetá, não sei se é esse time, porque ainda estão nessa negociação aí entre West Ham e Tottenham. Cruz Azul do México também fez uma consulta pelo Léo Pereira, mas o Flamengo negou as duas, falando que o jogador é peça-chave da equipe. Então o Léo Pereira sem chance nenhuma de sair, apesar dessa recorrência aí, dessas tentativas de bote para cima do zagueiro canhoto do Mengão. Vamos seguindo aqui, lembrando a vocês do YouTube Shopping, porque tá passando um monte de produto maneiro aí na tela do Flamengo. Tem camisa, tem copo, tem estatuazinha do troféu da Libertadores, tem urubuzinho de pelúcia, muita coisa maneira do Flamengo que eu selecionei, e você comprando um desses produtos que aparecem aqui, ou clicando no link de um deles e escolhendo qualquer outra coisa nos sites parceiros do YouTube, seja Mercado Livre, Shopee, Magalu, qualquer site, você comprando me dá uma moral muito grande a continuar trazendo todas as notícias do Mengão. Ainda nesse vídeo a gente vai trazer todos os detalhes do contrato com o Andrew, a confusão que tá rolando lá no Cruzeiro por conta do Caio Jorge, a torcida pé da vida com o Pedrinho, com o Caio Jorge. Vamos trazer aqui também sobre Almada, tem novidade, o Flamengo tentando dar um chapéu no Palmeiras. Antes, só vou lembrar vocês também do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma
de você jogar o FIFA nos dias de hoje, Brasileirão, Série A, B, C, D, joga Libertadores, joga o Mundial no formato de Copa do Mundo. E para você saber mais, é só acessar o link que tá na descrição. E se quiser ver como é que é o jogo, vai lá no meu outro canal, no Lucão Joga, para você ter todos os detalhes, beleza? Vamos seguir aqui, merchan rapidinho, do jeito que vocês gostam. Galera reclama às vezes que tem muita propaganda, mas é isso que ajuda a gente a continuar podendo fazer aqui os vídeos para vocês. Mas vamos entrar no mercado da bola, porque tem negociação em andamento, o Flamengo se aproximando de acordo para renovar com Everton Cebolinha. O atacante voltou a entrar na pauta do Flamengo, o Flamengo preparando uma proposta para renovar o contrato dele por mais 2 temporadas. A diretoria deve formalizar nos próximos dias uma oferta oficial ao atacante, que tem vínculo com o rubro-negro até o fim de 2026. O plano prevê a extensão do contrato por mais 2 anos, com pagamento de luvas como compensação financeira, mas sem aumento salarial, condição já alinhada com o empresário do jogador. As tratativas serão conduzidas com o staff de Cebolinha, liderado por Márcio Cruz, que receberá a proposta formal do clube. O Flamengo vê o camisa 11 como peça essencial no projeto esportivo e trata a sua renovação como prioridade absoluta para a próxima temporada. Espero que dê tudo certo e espero ainda mais que o Cebolinha de 2026 seja o Cebolinha da reta final de 2025. Bem fisicamente, sem aquelas lesões recorrentes, e quando está em campo, o Cebolinha tem ajudado demais, como ajudou nessa reta final aí do Flamengo. O Cebolinha jogou muito bem. Seguindo aqui com a situação do Caio Jorge. Caio Jorge, meus amigos, e o Flamengo fizeram o Cruzeiro cair na armadilha. A armadilha lá do vídeo do Fabrício Kika, que comentou que o Flamengo, com a receita que tem, com esses movimentos que tem feito no mercado, acaba sendo uma armadilha para as SAFs do Brasil. E isso faz todo sentido, e o Cruzeiro já é a primeira vítima aí, depois dessa tese ser colocada publicamente, né? Por quê? Flamengo, segundo essa tese aí do Fabrício, o Flamengo, com essa postura que toma no mercado, inflacionando muitos valores, sempre oferecendo propostas bem altas, ele faz com que o mercado fique inflacionado não só dentro do Flamengo, mas nos outros clubes. Por quê? Os outros clubes, para contratarem os jogadores, para manterem os seus jogadores, eles vão precisar ir aumentando os valores de contratação, aumentando os valores de salário. E tudo vai ficando mais caro porque o Flamengo chega e oferece valores acima, muitas vezes para jogadores dos clubes deles, nem sempre vai contratar, muitas vezes até não vai, porque os clubes estão com uma certa resistência para negociar com o Flamengo e tal, mas isso faz o mercado ficar cada vez mais caro e, contrapartida a isso, o Flamengo tem uma receita muito grande. O Flamengo tem uma receita ali de casa do 1 bilhão, 2 bilhões agora em 2025, ou seja, ele tem capacidade própria financeira de fazer esse tipo de investimento mais alto. Por exemplo, agora no caso do Caio Jorge, saiu a notícia ontem de que o Cruzeiro, depois dessa tentativa incessante do Flamengo, essa última proposta na casa dos 30 milhões de euros feita para o staff do Caio Jorge, que levou a proposta lá para o Pedrinho BH, a renovação que o Cruzeiro fez com o Caio Jorge, meus amigos, até 2030, tá deixando a torcida com muita raiva, tanto do jogador quanto do presidente. Por quê? Primeiro, salários aumentados para casa de 3 milhões e meio de reais por mês. Formação de Gabriel Órfão, lá da equipe do Paparazzo Rubro-Negro. E aí, o que isso deixa claro é que eles caíram na armadilha. 3 milhões e meio. E aí, por que a armadilha? Se eles têm dinheiro sobrando, o Pedrinho BH é bilionário e tudo mais. Porque esse ano começa o fair play financeiro no Brasil. E aí gastaram 27 milhões de euros no Gerson. Vão pagar 3 milhões e meio de reais por mês no Caio Jorge. Estão pagando 2 milhões por mês para complementar o salário do Gabigol, para o Gabigol jogar no Santos. E o Cruzeiro tá lá, torneira aberta. Até que ponto? Até o momento em que esse fair play financeiro, que vai ser gradual, chegar no nível de
determinar punições para os times que gastarem mais do que arrecadarem. E arrecadar não significa a SAF colocar grana, injetar grana. Não, é venda de jogador, é bilheteria, é algum tipo de receita do clube. Então, o Cruzeiro precisa abrir o olho porque ele está caindo nessa armadilha, não só do Flamengo, mas da inflação de forma geral do futebol. Se o clube não tiver receitas compatíveis com o gasto, ele pode se dar muito mal. E aí a torcida tá pé da vida não só pelo salário, mas também porque dentro desse contrato que vai até 2030, tá estipulado que no fim de 2026 a multa cai para quanto? Para exatamente o valor que o Flamengo ofereceu agora, 30 milhões de euros. Então a torcida já tá nessa. O Caio Jorge tá claro então que ele quer sair, porque ele exigiu diminuição da multa e ainda por cima pediu mais grana. E o Pedrinho cedeu. Então a torcida tá com raiva do Pedrinho, com raiva do Caio Jorge, e tá claro o que a gente já vinha trazendo, que o Caio Jorge queria muito vir, e ele tá abrindo essa brecha aí, ó. Se vocês quiserem, final de 2026, vocês oferecem a mesma coisa que eu vou. Vamos ver o que vai dar essa situação, mas a princípio, pelo menos nessa janela, não deve ter mais nada sobre Caio Jorge. Novela aparentemente encerrada, com o Cruzeiro caindo na armadilha e a torcida metendo o pau neles, tanto no Pedrinho quanto no Caio Jorge. Vamos seguir aqui para falar sobre Thiago Almada, porque o Flamengo foi para cima, fez proposta pelo Almada para tentar dar um chapéu ali no Palmeiras. A informação que saiu lá na TYC da Argentina é que o Palmeiras está negociando, está tentando um acordo com o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros por 50% do Almada. O Atlético de Madrid, a princípio, só quer vender a totalidade do atleta, pediu 40 milhões de euros. E aí saiu essa informação na mesma matéria que o Flamengo começa a tentar avançar para passar a perna ali no Palmeiras. Não está disposto a pagar os 40, mas está disposto a fazer negociações aí com o clube. E ainda por cima tem o fator Felipe Luiz e José Boto. Felipe Luiz principalmente, porque tem entradas lá no Atlético de Madrid, tem uma relação muito boa com o clube espanhol, e o Flamengo tenta aí passar essa rasteira no Palmeiras, já está tendo conversas recorrentes, porém não é uma das posições prioritárias do Flamengo nessa janela, mas o Flamengo vê como uma oportunidade de mercado trazer o Almada, que é um dos destaques da seleção argentina, podendo chegar aí para o Flamengo. Ele jogou demais quando esteve no Botafogo. O ano de 2024 foi muito por conta do Almada, jogou mais do que qualquer outro jogador ali, na minha opinião, jogou muita bola, seria um reforço ali para elevar muito o nível do Flamengo. Almada chegando seria sensacional. A gente fica aí acompanhando, o Flamengo tá tentando chegar ali, pelo menos nos moldes ideais com o Atlético de Madrid, porque nesse caso ainda tem ali uma questão de convencer o Almada a vir para o Brasil. Mas o que saiu nesse site da Argentina, no TYC, pelo contrário que vinha sendo dito, o Almada tem vontade sim de vir para o futebol sul-americano, desde que ele não tenha diminuição de salário, mas ele vê com bons olhos para ter mais tempo de jogo e garantir a participação dele na Copa do Mundo desse ano. Então, não é tanto assim aquela coisa, quero ficar na Europa de qualquer jeito, não. O Almada tem sim a ideia principal de jogar a Copa do Mundo e não vê com maus olhos, não descarta essa vinda para o futebol sul-americano, para o Brasil especificamente, que é quem teria a capacidade ali de manter o salário dele, que não é baixo, lá na Espanha. A gente vai acompanhar e qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos agora para Andrew, goleiro que tá acertado com o Flamengo, dá para cravar, só tem essa questão ali da definição em que momento ele vai chegar. Se o Flamengo vai conseguir a liberação dele imediata, junto ao Gil Vicente, time português, que é o dono do jogador até a metade desse ano, ou se ele só chega depois do fim do contrato, em junho de 2026, já no período da Copa. A gente vai acompanhar, mas no momento a gente tem o seguinte: contrato que o Flamengo fez com o Andrew, salário está acertado, tempo de contrato 4 anos, e a informação que o salário dele era abaixo dos R$100 mil por mês lá no Gil Vicente, que não é um dos maiores times de lá. Então o Flamengo acertou
algo em torno ali de 4 vezes o que ele ganhava por lá, e mesmo assim acaba sendo um dos menores contratos do elenco principal do Flamengo. Ainda, óbvio, em paralelo a isso, tem os valores de luvas, as premiações, os bônus, mas tudo isso ainda assim deixa o Andrew como sendo um dos jogadores com um salário mais baixo ali do elenco principal, mesmo 4 vezes mais do que ele ganhava lá em Portugal. Então, é uma contratação relativamente barata no quesito salário, e no quesito pagamento ao clube vai ser de graça caso ele chegue no meio do ano. E se o Flamengo conseguir a liberação com a proposta que ele já fez para o Gil Vicente, ainda assim não é dos mais caros, porque o Flamengo ofereceu, segundo a ESPN, 1,5 milhão de euros para o clube português para liberação dele de imediato. Além dessa grana, o Flamengo oferece 10% de uma venda futura. Então é interessante, o Gil Vicente já sinalizou inclusive que tem muita chance de liberar, só que antes disso ele quer fechar com outro goleiro, e tem 2 alvos, o Matheus Donelli do Corinthians e o Lucão do Red Bull Bragantino, goleiro reserva do Bragantino. Então vamos ver no que vai dar, mas existe uma grande chance do Andrew chegar ainda nessa janela. Falta só esse acordo aí do Gil Vicente com o Flamengo, que vai depender do acordo deles com outro goleiro para substituir o Andrew. Para finalizar, vamos falar dessa busca do Flamengo por atacante, que está tirando o Caio Jorge de cena, renovou por lá, Cruzeiro caiu na armadilha, Flamengo vai para cima de outros atacantes, porém tem primeiro uma informação de que o Dybala foi oferecido. A diretoria do Flamengo nega veementemente qualquer negócio com o Dybala, diz que não houve nem ninguém oferecendo, e eu também não tenho informação nenhuma concreta recente não, de nada sobre Dybala. Outro cara que está caminhando para ficar fora dos planos é o Cauã Elias, porque o Shakhtar tá irredutível, tá pedindo uma casa aí de 40 milhões de euros pelo jogador, e o Flamengo não aceita pagar nem perto disso. O Flamengo, no máximo, ali aceitava pagar o que já fez de proposta, que é 18, 20 milhões de euros, e além disso, tá pulando fora. Cauã Elias tá mais longe, a não ser que mude muita coisa aí no negócio, e também o Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo é mais por uma mudança de discurso no meio do caminho. O Flamengo não tinha acerto ainda com o Al Hilal, mas com o jogador já estava muito bem encaminhado, tudo certo com ele, com o empresário, mas ele voltou atrás, veio pedir 3,5 milhões de salário, o Flamengo já cortou, e também não deve seguir negociações com o Marcos Leonardo. Que nomes o Flamengo está buscando no mercado? O único que ainda resta ali no radar é o David Washington, mas o Flamengo também não tem uma certeza de que ele é o nome ideal, negocia com outros nomes, mas não há mais vazamentos no momento de outros atacantes no radar. A gente vai continuar apurando. Qualquer novidade que eu tenha sobre novo atacante do Flamengo, eu trago aqui para vocês, beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping, produtos passando na tela, só clicar, adquirir ou o que está passando ou qualquer outro produto dentro lá do Mercado Livre, da Shopee ou da Magalu, dependendo de onde você for direcionado, que você me dá uma moral muito grande a continuar trazendo todas as notícias do Mengão com esse nível de detalhe que você se amarra todos os dias pela manhã, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!